Opa, tudo bem? Bem-vindos ao canal da Mentoria PaleoX. Eu sou Paulo Magu e ajudo homens acima de 35 anos para aumentar o seu vigor físico, sexual e ficar mais bonito pelado. O vídeo de hoje, ele trata da nossa missão na Terra. E a gente vai entender qual é o contexto disso, porque eu vou me especializar num contexto bem específico. Mas antes da gente começar, dá um like nesse vídeo. Se você já viu alguns vídeos meus, você sabe que o conteúdo é relevante para muitos aspectos da vida. Se inscreve no canal, curte, comenta se você gostar ou se você não gostar ou se você tiver dúvidas e compartilhe com aqueles seus amigos para que a gente possa multiplicar esse conteúdo para mais pessoas e quem sabe esse movimento crescer ainda mais, tá bom? Bom, vamos lá. Aqui meu cappuccino é um vício que eu tenho, café é um vício que eu tenho. E é um daqueles vícios que eu não pretendo reduzir. Saca esse cenário. Dos aproximadamente 200 mil anos que a nossa espécie Homo sapiens vagueia pelo mundo, apenas nos últimos 12 mil anos, os humanos passaram a cultivar alimentos e fixar residência em terras férteis, que nós chamamos hoje de propriedade, certo? A agricultura foi uma das tecnologias que aumentaram geometricamente a população mundial. Disso você já deve saber. Pois passamos da escassez de alimentos, que nos levavam a caçar quase todos os dias, para a abundância do uso da terra para prover alimentos e, consequentemente, aumentar a quantidade de bebês, formando aldeias cada vez maiores até construirmos as primeiras cidades. Contudo, para aumentar a produção, nós precisamos no passado substituir florestas por áreas cultiváveis e domesticar cada vez mais animais. E isso se tornou provavelmente um problema ao longo do tempo, porque nós desenvolvemos exércitos e armas sofisticadas que depois foram usadas para dizimar outras espécies de humanos dessa cadeia alimentar, de cada cadeia alimentar regional. Agora, não mais para alimentação, mas sim para proteção das terras. Os humanos se tornaram invencíveis à natureza a partir do momento que se uniram e formaram exércitos, no comércio de peles e, inacreditavelmente, até pelo simples prazer de matar outros animais por esporte. Agora transfira essa realidade de um passado com alguns milhões de habitantes no planeta Terra para os tempos atuais com mais de 7 bilhões de humanos, que não para de crescer, por sinal. E talvez você comece a ter mais interesse nesse vídeo. Só lembrando que em todas as hierarquias do reino animal de todos os continentes, o maior predador ele é desenhado geneticamente para ter a menor ninhada para não consumir todas as presas disponíveis. Então pensa no que ocorreu em todo o mundo com os novos conhecimentos da saúde e das novas tecnologias dos últimos 200 mil anos que promoveram a explosão demográfica que vivemos hoje. Contando que nós somos hoje a espécie predadora, a maior espécie predadora da Terra. Esse vídeo pretende fazer uma reflexão sobre a utilidade da nossa existência nesse planeta. A gente podia responder a pergunta desse vídeo com um apelo religioso, filosófico, emocional, mas tem uma lei natural que a gente não pode contestar. Nós fazemos parte de um ecossistema e cada espécie desse planeta tem uma função específica que sustenta o equilíbrio da natureza, certo? Dessa forma, nesse momento da nossa conversa, eu faço uma pergunta para vocês. Por que a natureza nos concebeu nessa cadeia alimentar? O que devemos fazer com o nosso cérebro mais equipado, que nós temos o cérebro mais equipado da natureza hoje, para contribuir para um mundo mais equilibrado e um corpo mais saudável, resgatando a nossa essência Homo sapiens? Eu vou apresentar uma sugestão de hábitos que a nossa espécie poderia fazer todos os dias para mudar o nosso ambiente e, consequentemente, o nosso mundo.
E aí vai, se você quiser anota, senão você volta para relembrar esses conceitos, porque agora eu vou separar por conceitos, tá bom? Deixa eu tomar um café novamente. Hoje deu certo. Fiz uma fórmula hoje de cappuccino que ficou sensacional. Vamos lá. A primeira atitude, separar o lixo. Sim. Pouco importa se o sistema de coleta da sua cidade ele falha. O importante é que você inicie fazendo a coisa certa. Ou vai ser hipócrita de reclamar que você faz a sua parte e os outros não fazem, aí você deixa de fazer e ainda diz, mas todo mundo faz isso? Não, você tem que fazer a sua parte. Isso é importante. Fazendo a sua parte, a gente começa a mudar o nosso jardim. Se cada um mudar o seu jardim, nós mudamos o mundo. Tá certo? Então esse é o primeiro ponto. O próximo, geneticamente, o nosso instinto nos leva ao nomadismo. Nós somos nômades. Fomos criados para sermos curiosos, descobridores, explorar recursos naturais locais e migrar para que esse mesmo local possa reflorescer depois. O que a gente faz hoje? Hoje nos estabelecemos em uma casa e deixamos de nos locomover por grandes distâncias, gerando superpopulações. Criamos as cidades e com isso nós acabamos prejudicando a própria natureza. Outro instinto nosso é de comer frutos e tubérculos. Nós andávamos de cócoras, né? Andávamos e ficávamos de cócoras, não sentávamos como nós sentamos confortavelmente, como eu estou sentado confortavelmente e como provavelmente você assistindo esse vídeo está, para obter alimentos da terra e comia frutas e vegetais, normalmente vegetais de estação. Hoje, mal conseguimos agachar completo, sentar nos calcanhares até o chão, por falta de flexibilidade e equilíbrio, e trocamos as frutas e raízes por raízes como mandioca, inhame e batatas por massas e alimentos de farinhas. Ou ainda pior, para quem treina, para quem faz fitness, suplemento esportivo. Trocamos comida de verdade por suplemento esportivo. Eu estou dando uma série de fatores aí que nos levaram à nossa condição atual, né? O instinto de caçar e lutar. Nós éramos guerreiros, atletas, trabalhadores braçais. Hoje, quanto mais recursos financeiros nós temos, menos usamos o nosso corpo para conquistar alguma coisa. Hoje usamos carro ou ônibus para nos deslocarmos por alguns quarteirões, para ir ao supermercado. Nos tornamos sedentários, com excesso de peso, que destrói a nossa coluna e os nossos joelhos, ou cardiopatas, para morrer entubado em alguma cama de hospital. A atividade física regular é uma forma de emular ou mimetizar, né, para ser mais claro, mimetizar o esforço diário que está no instinto da nossa espécie. O sedentarismo é uma causa importante do estresse e dos transtornos de ansiedade da sociedade atual. Para você ter uma ideia, o Brasil é hoje o primeiro no ranking mundial de transtorno de ansiedade. E não é entre adolescentes, como se discute muito, é principalmente entre adultos que não estão conseguindo se adaptar a essa nova realidade que combina o real com o virtual. Então minha dica é: se mova, se mexa, faça algum esforço físico todos os dias, seja na academia, na rua, em casa, com um treinador presencial ou online. É isso, ou você se tornará mais ansioso e infeliz, além de agressivo, por represar justamente essas endorfinas que você não usa. Pensa nisso. E agora a gente vem num outro ponto. E antes desse ponto, deixa eu tomar mais um gole. Sexo. Sim, não poderia deixar de falar. Afinal de contas, uma das minhas missões é aumentar o vigor sexual dos homens acima de 35 anos. Sexo. Na antiguidade, isso nunca foi um problema, mas virou uma pandemia nos dias de hoje. O estresse, ansiedade, excesso de trabalho,
cobrança da sociedade por mais status ou poder aquisitivo, tudo isso ajuda os homens a desenvolver ejaculação precoce, disfunção erétil, espermatozoides de baixa qualidade e quantidade e também depressão. Tem jeito sem remedinhos? Claro, claro que tem. E eu posso te ajudar para ter uma vida sexual plena. Agora, quer saber como? Primeiro, dá um like nesse vídeo. Sim, dá um like, porque senão, cada vez mais, os vídeos vão aparecer menos para você. Se inscreve no canal, porque no meu canal do YouTube tem muito vídeo relacionado a vigor masculino. Eu dividi todos os vídeos em playlists de acordo com as áreas de interesse, com as suas áreas de interesse. Se você tem áreas de interesse mais em treinamento, você vai numa playlist. Mais vigor masculino, você vai na outra. Mais o estilo de vida que eu desenvolvi, o estilo de vida do homem paleomoderno, você vai numa outra playlist. Quer assistir vídeos de 1 minuto e pouco? Vai no Shorts, para ver somente dicas. Então, se inscreve no canal. Não deixa de manter esse contato que a gente vem começando a construir aos poucos e que tem sido muito legal. Eu tenho tido uns feedbacks bons, né, dos vídeos, tenho melhorado os vídeos, inclusive, tenho tentado tratar esses vídeos mais objetivamente para que a gente possa aí facilitar o tempo de vocês, inclusive, quando você está na internet, tá bom? Mas vamos continuar. Controlar o estresse é o nosso próximo ponto. Antigamente, não era esse estresse que a gente vive hoje. Era o estresse físico, horas de lida diária, né? lida braçal, batalhas que duravam semanas, armaduras pesadas, caça em regiões distantes, viagens longas de descobrimentos, quase tudo ao ar livre. Hoje, nos estressamos em escritórios com ar-condicionado claustrofóbico, cercados de concreto e aço, né? Concreto e aço, que no final das contas elevam as temperaturas ambientais, as temperaturas dos centros urbanos, nas cidades e em todo o mundo, devido ao aquecimento global, que, queira você negue ou não, é um fato. É um fato científico. Bom, ok, já entendi. Mas qual é o remédio? Afinal de contas, como se diz nos Estados Unidos, quando uma palestra começa a ficar muito, muito longa, what's your point? Afinal, qual é o ponto? Onde é que você quer chegar? Não dá para voltar no tempo e recomeçar com arcos e flechas, né? Com arco e flecha, mas nós podemos resgatar nossa essência através do nosso corpo. E é aí que vem algumas soluções que eu quero deixar para vocês. Este vídeo para nós melhorarmos o nosso templo, que é o nosso corpo, nosso templo, e com isso começar a melhorar o ambiente à nossa volta, provocar outras pessoas a fazer o mesmo, começar a mudar aos poucos o nosso meio para depois multiplicarmos isso. Talvez dure a nossa vida, talvez dure algumas gerações, mas se todos se engajar nesse movimento, pode ter certeza que o mundo pode mudar. Eu acredito nisso e por isso eu faço a minha parte. Então vamos lá. A primeira coisa, alimente-se com mais carnes, ovos, frutas, verduras e tubérculos. Menos farinha. Menos alimentos processados. Zero suplementos esportivos. Esquece, você pode ter um shape atlético, um shape muito legal, sem precisar usar um suplemento sequer. E olha que quem está falando para você é um sujeito com mais de 55 anos. É um sujeito que não usa suplemento. Não come massa. Para não dizer que não come massa, faz 2 semanas, depois de quase 1 ano que eu comi massa. Deve comer batatas umas 3 vezes por ano. Não usa derivados de leite, não usa derivados de trigo. Mas Malgu, o que você come? Acabei de dizer, carnes, ovos, frutas, verduras e tubérculos. Tubérculos, raízes, enfim. Certo? Próxima dica, treine. Isso é importante. Treino precisa fazer parte da sua vida. Não é um hobby. O objetivo estético é o de menos. Não é um hobby. Treine ou exercite-se com a maior frequência semanal possível. Magu, 2 vezes é bom, é melhor que 1, é pior que 3.
3 é bom, é melhor que 2 e pior que 4. 4 é bom, é melhor que 3 e pior que 5. Entende? Entende como funciona? Quanto maior a frequência semanal, maior os resultados. Precisa ser da mesma modalidade? Não necessariamente. Você pode alternar cardio com treinamento de força. Eu, por exemplo, eu tenho uma média de 15 horas de treino semanais. Eu treino 15 vezes, 10 horas no ciclismo indoor, porque eu treino junto com os meus clientes, 10 horas no ciclismo indoor e mais 5 horas do meu treino pessoal de força. Então você pode combinar isso ao longo da semana, tá certo? E por que a maior frequência semanal possível? Porque era assim que nós vivíamos antes. Você não deixava de trabalhar em serviços braçais, a sua contribuição braçal dentro da aldeia na antiguidade, dentro das pequenas cidades na antiguidade, ela era diária. Então seu esforço também deve ser diário, faz parte dos nossos instintos, tá certo? Próximo, passe o maior tempo possível em pé. Sim, em pé, não sentado. Não faz parte da nossa genética, da nossa programação genética, ficar sentado por muito tempo. No máximo a gente ficava alguns minutos, no máximo 1 hora ou pouco de cócoras, mas sentamos há muito pouco tempo. Nós passamos a sentar regularmente de uns 4, 5 mil anos para cá. Sim, de uns 4, 5 mil anos para cá. Na maior parte da nossa humanidade, nós não sentávamos. Nós ficávamos de cócoras quando cansávamos de ficar em pé. Louco isso, né? Mesmo que trabalhe mais sentado, sempre fique em pé quando puder. No início é meio desconfortável, mas usando mais as suas pernas, você vai ficar mais forte e apto para enfrentar a velhice. Sim, porque na velhice, um dos maiores problemas da velhice são os joelhos. E os joelhos, ouça isso que eu estou dizendo, seus joelhos pioram quanto mais tempo você ficar sentado. Porque em pé você exercita a musculatura do joelho e você mantém lubrificada a articulação do joelho. Sentado, além de não exercitar, você não movimenta tanto o líquido sinovial dentro da articulação. E, consequentemente, você acaba abreviando a vida útil dos seus joelhos. Tá certo? Locomova-se mais sem carro. Pode usar o carro, ônibus ou até avião para viajar a algum destino. Mas depois que você chega nesse destino, aposente esses tipos de locomoção e caminhe ou ande de bicicleta para conhecer as culturas do lugar onde você está, os hábitos, caminhos e realmente conhecer o lugar onde você está. A gente vê muito turista que vai para outros países e que não fala das pessoas. Você já percebeu isso? Na maioria das vezes falam dos lugares. Porque a pessoa não se desloca tanto a pé. Ou quando se desloca a pé, caminha com pressa para comprar alguma coisa numa tal loja que foi indicado. Ou caminha com pressa para chegar num determinado museu. Mas você não vive a realidade da cidade. E uma das coisas que eu aprendi viajando pelo mundo inteiro, o único continente que eu não conheço é o continente africano, ainda pelo menos, é o único continente que eu não conheço. Eu tive a oportunidade, através do meu trabalho, de apresentar o meu trabalho em praticamente todos os continentes, na Oceania, na Ásia, na Europa, aqui nas Américas. Uma das coisas que eu aprendi é que, e até porque meus cursos eram palestras, né? Na maioria das vezes eram ou palestras ou apresentações em grupo, mas sempre com grupos. Uma das coisas que eu aprendi é conversar com as pessoas. Conversar com as pessoas reais. Né? Não é conversar apenas com um ou outro amigo, mas conversar com todo mundo. Você vai comprar alguma coisa num bar ou num mercado, converse com as pessoas. Tente entender a cultura dos lugares. Aprender culturas novas vai mudar a sua vida. Vai mudar a maneira de você enxergar
as pessoas do seu país, no nosso caso aqui no Brasil. Eu passei a ter uma empatia muito maior por todos os brasileiros, conhecendo as populações de outros lugares, porque todos os lugares têm problemas e todos os lugares têm pontos fortes que não existem em lugar nenhum. E a gente precisa aproveitar isso no local onde a gente vive, no local onde estão as pessoas que nós amamos, tá certo? Ande mais de bicicleta, é uma outra dica que eu tenho para você. Ande mais de bicicleta. Ao invés de destruir, desfrute da natureza. Andar de bicicleta faz a gente pegar o vento, faz a gente perceber as imperfeições do solo, nos faz ficar mais alertas e, consequentemente, mais bem-humorados. Porque sempre que a gente libera endorfina, é legal. Ok? Próximo. Ame com intensidade. Amor, de todas as formas. Fraternal, conjugal, paternal, de todas as formas. Faça valer cada segundo quando tiver a oportunidade de ser um animal de verdade com a sua parceira. Sim, agora eu tô falando do sexo conjugal, tá? Vou repetir a frase. Faça valer cada segundo quando tiver a oportunidade de ser um animal de verdade com a sua parceira ou seu parceiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque durante o dia nós vivemos o que nós chamamos de ethos, que é a vida social, que são as regras morais, éticas da sociedade que nós vivemos. Quando você está no eros, que é a sua vida privada, que é a vida que você pode determinar, é a vida que você pode dar um destino, aproveite esse mundo do eros. Ao invés de ser o machinho do churrasco, ao invés de ser o machinho do trabalho, oprimindo outras pessoas, ou o machinho do jantar, ou o machinho do fitness, ou o machinho da academia, que quando se bomba acha que cresceu naquele momento, seja macho na hora que você deve ser macho, que é quando você está com a sua parceira. Essa é a hora de você colocar todo o teu instinto animal e compartilhar dessa natureza humana crua com a sua parceira ou seu parceiro, tá certo? Essa é uma dica importante. Essa dica pode quase que imediatamente mudar a sua forma de enxergar um propósito na vida, tá certo? E, bom, inicie esse resgate da sua vida com mais vida. É isso que eu quero dizer. Viva de verdade. Porque a gente fala de vida, 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 mas quem vive de verdade? Você vive de verdade? Eu não vivo de verdade, mas eu busco viver de verdade. Hoje eu vivo mais de verdade do que há 20 anos atrás. Hoje eu vivo muito mais cada segundo da minha vida do que eu vivia quando eu tinha 25 anos. Sim, porque quando eu tinha 25 anos eu ainda era muito influenciado por tudo que me girava. E hoje eu adquiri uma personalidade muito mais única. A gente vai tratar muito disso. Inclusive, se você entrar lá na playlist do canal que trata sobre o vigor masculino, a gente trata muito disso. Qual é a sua personalidade de verdade? Qual é a sua identidade? Será que as suas roupas são iguais a praticamente a roupa de todos os seus amigos? Os programas que você faz são muito parecidos ou quase iguais aos programas de todos os seus amigos? Afinal de contas, qual é a sua identidade? Você é igual a eles? Todo mundo se veste igual hoje em dia? Todo mundo come as mesmas coisas? Claro, reservadas as proporções. Eu estou falando dentro da sua bolha, né? Dentro da sua bolha, você faz as mesmas coisas, fala dos mesmos assuntos, comete os mesmos erros de português, se veste do mesmo jeito. Afinal de contas, onde é que está a personalidade única de cada um?
Não, eu tenho personalidade. Sim, você tem personalidade, mas você chega na rede social e fica postando frases dos outros. Que personalidade é essa? Em que você não diz aquilo que você pensa. Você só diz o que os outros pensam. É verdade, eu vejo muito isso. Eu vejo vários canais individuais, né, principalmente no Facebook e no Instagram, onde praticamente só aparecem frases dos outros. Você assume frases de outras pessoas. Cadê as suas frases? Quando é que vai aparecer você falando? Você falando naquilo que você acredita. E não no que a Marta Medeiros acredita, no que o Sigmund Freud acredita, no que o, sei lá, o Albert Einstein disse, no que o Denzel Washington disse. Tá, tudo isso é legal, mas Denzel Washington não é um gênio. Ele é um ator de cinema. Aí ele disse uma coisa legal e aí você coloca aquilo como se fosse estampado a sua personalidade. Aí eu te pergunto, você é realmente desse jeito? Você vive a vida dele para pensar exatamente como ele pensa? Então por que você fica lá mostrando o tempo inteiro lá frases dos outros? E aí vem aquela pergunta, né? Aquela pergunta que é a pergunta do vídeo. Nós cumprimos a nossa missão na Terra de sermos indivíduos, eu, você, indivíduos que juntos construímos um planeta melhor. Sim, porque a missão de construir um planeta melhor hoje é nossa. Porque nós estamos no topo da cadeia alimentar. E nós temos condições de mudar o mundo. Não os animais que nos cercam. Antigamente sim, mas hoje não mais. Hoje somos nós que temos essa missão. E será que nós a cumprimos? Sejamos mais a espécie Homo sapiens e menos essa nova espécie que surgiu nos últimos 200 anos, que eu chamo, é o nome que eu dei, de Homo inutilis. Sim, porque para a natureza e para o planeta, o homem não tem ajudado em nada. Então, se ele não contribui para a evolução do ecossistema, ele é inútil. Logo, ele deixou de ser Homo sapiens, sapiens vem da palavra sábio em latim, para ser um Homo inutilis. Um inútil na natureza. Sejamos mais Homo sapiens. E a minha frase, e uma frase que eu quero deixar para você. Não é só a sua saúde que está em jogo. É a saúde de todo mundo. Nós somos células dentro do planeta. É como se fossem nossas células. Se nós nos transformarmos em um tumor para esse mundo, nós geramos o quê? Você sabe. Você sabe o que a gente gera. E você sabe o quanto é difícil. O quanto é difícil de curar. Às vezes sim. Às vezes não. Nós ainda estamos na chance de curar essas células que formam esses pequenos tumores na sociedade. Mas para isso, a gente tem que mudar primeiro o nosso jardim. Para depois querer mudar a praça, para depois querer mudar todas as árvores da cidade e, consequentemente, depois mudarmos as nossas florestas. Tá certo? Você já deu seu like? Curtiu meu papo filosófico? Porque a ideia do vídeo era uma ideia muito mais voltada para biologia, para genética, mas é impossível você falar de viver melhor sem um pouquinho de filosofia de vida. Então, por isso, dá o like nesse vídeo, se inscreve no canal e aqui do lado você vai ver um botão de inscrição e alguns vídeos que eu separei para você. Um é o mais recente e o outro é
um vídeo que eu escolhi especificamente para que você possa dar continuidade a esse assunto, tá certo? Eu gostei muito da tua companhia aqui, se você está vendo esse vídeo, gostei muito da companhia, isso é uma das vantagens do YouTube, né? Não importa a época que você veja o vídeo, e a gente se vê na próxima semana, porque toda semana tem um vídeo longo e um curto, tá certo? Deixa eu desligar aqui, câmbio, ó, e desligo.